E neste momento damos início à cerimônia de abertura do primeiro encontro dos Sejuscons da 4ª Região. Este evento é uma realização da Coordenadoria do Sistema de Conciliação e da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com o apoio da Seção Judiciária de Santa Catarina, sob a coordenação científica do desembargador federal João Batista Pinto Silveira. Convidamos agora para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Luiz Fernando Volque Penteado, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O excelentíssimo senhor desembargador federal, o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, conferencista. O excelentíssimo senhor desembargador federal João Batista Pinto Silveira, coordenador do Sistema de Conciliação e coordenador científico do evento. O excelentíssimo senhor desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus, coordenador eleito do Sistema de Conciliação. E a excelentíssima senhora juíza federal Luísa Ikelgamba, diretora do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina, e neste ato representando o diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agradecemos a presença dos excelentíssimos senhores ministros desembargadores federais, dos juízes diretores do foro, dos juízes federais, dos representantes do Ministério Público Federal e Estadual, dos advogados da União, dos defensores públicos, dos servidores e estagiários desta Casa, senhoras e senhores. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Luiz Fernando Volque Penteado, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos do primeiro encontro dos Sejuscons da 4ª Região. Cumprimento todos os presentes e agradeço em especial a presença dos componentes desta mesa, o ministro Nefe Cordeiro, nosso conferencista, o desembargador João Batista Pinto Silveira, coordenador do Sistema de Conciliação da 4ª Região e coordenador científico desse evento, desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus, coordenador eleito do Sistema de Conciliação da 4ª Região, a nossa anfitriã, a magistrada Luísa Ikelgamba, diretora do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina, representando a direção da Escola da Magistratura do TRF da 4ª Região. Desejo a todos um bom período de trabalho e cumprimento também os excelentíssimos senhores desembargadores, juízes, servidores e demais participantes deste primeiro encontro. E refiro que estamos alinhados com o objetivo estratégico da Justiça Federal de promover um aumento do número de processos encerrados por meio de conciliação e soluções alternativas de conflitos, esperando também com este evento proporcionar uma visão sistêmica da conciliação, tanto em nível regional quanto nacional, e promover a reflexão sobre a prática da conciliação e os desafios que nos confrontam diariamente no trabalho. Assim, eu passo a palavra ao eminente desembargador federal João Batista Pinto Silveira, coordenador científico deste evento,
Desembargador João. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimento os integrantes da mesa, na pessoa do ministro Nefe Cordeiro, que tão gentilmente e prontamente aceitou o nosso convite para proferir a palestra inaugural de nosso evento. Sua Excelência é uma unanimidade no que diz respeito à sua performance como magistrado e um dos precursores do sistema de conciliação aqui na 4ª Região, foi coordenador do sistema de conciliação e para nós é uma honra tê-lo como palestrante. Colegas, todos nós sabemos que a nossa função é uma só: resolver conflitos. E os conflitos podem ser resolvidos através de uma decisão adjudicada ou através da conciliação. E nós temos que ter sempre em mente que conciliar não é abrir mão da jurisdição, é utilizar a conciliação para resolver o conflito, para o próprio exercício da jurisdição. Nosso evento vai ter a duração de 2 dias, muito ainda vamos conversar sobre conciliação, que é o foco da nossa atividade, conforme consta no nosso programa, e eu não vou me alongar, porque em várias oportunidades estarei me dirigindo aos senhores e também estarei ouvindo os senhores para que nós possamos chegar ao alcance do maior objetivo do nosso evento, que é promover a conciliação e realmente ter na conciliação da 4ª Região a sua mais eficiente forma de solucionar conflitos. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra. Teremos então agora a conferência inaugural da conciliação e os métodos de solução de conflito, técnicas e aplicação na Justiça Federal, a ser proferida pelo excelentíssimo senhor ministro Nefe Cordeiro, cujo currículo extenso é conhecido, porém me permito sintetizar que Sua Excelência é ministro do Superior Tribunal de Justiça, é doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná e também, especificamente, refiro que participou do curso de mediação pela Universidade McGill do Canadá. E, entre outras tantas coisas que eu poderia destacar, é que ele tem também um apreço pela cidade de Prudentópolis, cuja irmã ainda mora lá. Então, também merece destaque o evento. Prezado ministro, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Volpe Penteado, presidente dessa mesa, vice-presidente da região. Obrigado. Estava saudando o nosso presidente da mesa, desembargador Volpe Penteado, vice-presidente da 4ª Região e presidente eleito para o próximo biênio do Tribunal da 4ª Região, desembargador Vitor Laus, desembargador que agora, também neste novo biênio, assumirá as funções de coordenador da conciliação na 4ª Região, desembargador João Batista, que atualmente se encontra no desempenho dessa função, já em fase final do mandato, doutora Luísa Gamba, diretora e colega já de tanto tempo de atividade na turma recursal. Eu sei que retorno a uma casa de amigos, retorno a Florianópolis e retorno a quem gosta e quem pensa na conciliação. É um prazer enorme esse contato e tive até a satisfação de ser procurado pelo desembargador João Batista, pensando no evento, e como a ideia inicial era apenas presidir mesa, ele acabou depois comentando comigo, talvez trocar umas ideias, é esse o objetivo que vem nessa conversa. Porque, embora a minha área seja a área criminal, é a área em que acabo me dedicando, e na magistratura, a maior parte desse tempo de atividade foi na área criminal,
acabei desenvolvendo um gosto muito especial pela mediação que acabou me fazendo vincular essa área até hoje. E é por isso até que venho aqui para trocar ideias e para ouvir. Eu tive a alegria de ser escolhido pelo presidente Lewandowski como consultor da Justiça Federal. Estou nessa função e até já conversei com o desembargador João Batista, vou ter muitos contatos à frente com o desembargador Laus. A ideia do presidente Lewandowski, do presidente do CNJ, é de tratar a conciliação como uma das grandes metas do judiciário. Ele quer fazer sim a conciliação como uma bandeira para a solução dos conflitos. E para isso, nós é que podemos dizer a ele quais os caminhos melhores a seguir. Existe nesse conselho um representante da Justiça Estadual, que é aqui da casa, o ministro Buzzi, aqui de Santa Catarina, e temos um conselheiro também, que é da Justiça do Trabalho, o ministro Douglas. A ideia é que cada jurisdição possa sugerir ao CNJ como atuar, como desenvolver melhor os recursos que possui. E por essa paixão que acabei tendo na Justiça Federal, imagino que pela situação de ser atualmente, ocasionalmente, ministro do Superior Tribunal de Justiça, acabou surgindo esse convite. Então, primeiro ponto que me parece importante destacar é que nós temos espaço sim para conciliação. Nós temos sim espaço para proposição de caminhos a seguir, de metas a serem atingidas. Basta que nós façamos as sugestões, que justifiquemos isso através do Conselho Nacional de Justiça. E não há órgão maior, mais capaz de nos auxiliar na solução de meios para atingirmos os objetivos da conciliação. O momento é muito bom, é muito propício para isso. Nós estamos, por hora, tendo a implantação de uma ideia até que é da 4ª região, da conciliação virtual. Isso vai ser estendido no ProJude, que é o processo eletrônico a nível nacional. Sei que não será possível exatamente seguir o modelo da 4ª região, porque nós estamos falando então em ProJude e não no nosso EPROC, mas a ideia é que o Brasil inteiro possa propor a conciliação a qualquer instante, que possa fazer no processo, por proposta das partes, por proposta do juiz, ou até mesmo do Ministério Público, se for o caso, a qualquer instante, a tentativa de conciliação, como se dá aqui também, não sei se já é em vigor ou não, no EPROC, já em vigor, em pleno vigor. Essa ideia vai ser espalhada para todo o Brasil, é uma proposta da conciliação da 4ª região, que o ministro Lewandowski encampou e está sendo feito, vai ser parte do Sistema Nacional do Processo Eletrônico. Outros temas encontram-se ainda sendo pensados, ainda a serem desenvolvidos, mas tudo depende, volto a dizer, de iniciativas. E a nossa região aqui, felizmente, é uma região que tem muito bem estruturada, entre outras várias atividades, a conciliação, mas também tem muito de iniciativa. Eu já, por exemplo, o doutor Hermes, vejo colegas aqui que há muito trabalham na conciliação e que são protagonistas em soluções novas, em contatos novos caminhos de conciliação. E o que dá certo aqui pode ser estendido para outras regiões do Brasil. Nós temos ainda uma diferença muito grande, não só em estrutura, mas também na aplicação da conciliação no Brasil. Muitas regiões até hoje fazem conciliação apenas em sistema financeiro. Algumas regiões passaram ao previdenciário, mas poucas regiões chegam sequer à metade ou a 1/3 dos temas de conciliação que fazemos aqui, de propostas de conciliação pré-processual, de propostas de conciliação que envolvam quantidades maiores de beneficiados. Por isso, nesse contato, a primeira fala que trago é a fala de um pedido de ajuda. Nós podemos, como pessoas que trabalham com a conciliação, com a experiência que possuem os colegas aqui, juízes, servidores, nessa área, fazer propostas que serão muito úteis ao desembargador Laus, na nova gestão, ao desembargador Penteado como presidente, mas também às outras regiões, ao presidente Lewandowski. E eu, pessoalmente, me coloco à disposição para esses contatos.
Nós estamos em fase de alteração no CNJ, vamos ter a mudança da nossa representação de juiz federal, de desembargador federal, isso deve ser escolhido, acredito que em torno de 10 dias, e essas pessoas virão também a somar nessa mesma proposta. Mas o mais importante, talvez, nesse momento, é termos a certeza que o próprio presidente do CNJ, o presidente Romualdo Gutovski, cria e aceita sugestões quaisquer que vierem dessa comissão. E a Justiça Federal tem grande capacidade de fazer conciliação. As nossas conciliações, diferentemente do que acontece na Justiça Estadual, tem algumas peculiaridades que beneficiam e outras que trazem até alguma entrada, mas podemos nos focar sempre, é claro, nas vantagens. Nós temos a grande facilidade de termos um credor que paga. A Justiça Estadual normalmente faz conciliações com a execução, trazendo bastante problemas. Nosso credor não tem essa dificuldade. Normalmente é um ente federal, ou melhor, sempre é um ente federal, e esse ente federal pode pagar e pode até ajudar no próprio processo de conciliação, com meio, de local, transporte de pessoas, auxílio até para um dia, fornecendo uma equipe especial, lanche, enfim. Nosso credor é um credor diferenciado. Isso nos ajuda muito, mas é preciso o contato prévio para isso. Mas nos ajuda muito essa facilidade do credor ter essa capacidade. Nos ajuda também a multiplicação, a uniformidade de temas e de tratamentos para a conciliação. Isso também é muito difícil na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, nós quando definimos com um determinado credor, por exemplo, no próprio exemplo da Caixa Econômica Federal, que determinadas matérias podem ser conciliadas com determinados parâmetros de negociação, isso vai ser objeto de milhares de processos, de milhares de beneficiados. Enquanto o contato prévio talvez exija uma aproximação maior, a multiplicação dos efeitos é incomparável com a da Justiça Estadual, que é caso a caso. Ainda que tenhamos bancos, ainda que tenhamos telefônicas, empresas que tenham multiplicidade de causas repetidas, isso não se compara com o que temos na Justiça Federal. E cada vez mais esse leque amplia-se. Volto a dizer, nós hoje em dia, do pouco que tenho ainda acompanhado da conciliação da 4ª Região, sei que não param de surgir novos caminhos de conciliação. Nós temos, por outro lado, uma grande dificuldade, que é justamente essa grandiosidade dos órgãos que são os nossos credores nas conciliações, dificultar o poder de negociação. Já melhoramos muito. Quem está há mais tempo, eu acredito que quase todos aqui estão há algum tempo na conciliação, lembram ainda da época em que procuradores federais que faziam conciliação eram submetidos a processo disciplinar, em que podiam ser responsabilizados administrativamente, civilmente e disciplinarmente pelas condutas de conciliação que faziam. Hoje em dia, creio que isso não acontece mais. Hoje em dia, há uma provocação da própria AGU, da Advocacia Geral da União, para que se faça cada vez mais conciliações. Nós temos procuradorias dentro da própria Advocacia Federal, dentro dos órgãos federais, fazendo conciliações entre órgãos federais para que não venha o judiciário ter que resolver um conflito de um ente federal com outro ente federal. Nós temos súmulas administrativas, nós temos uma abertura para a conciliação. Isso está facilitando, mas ainda é um grande obstáculo que nós temos que reconhecer. E para isso, cada um de vocês, nas diversas esferas de atuação, pode ajudar. Eu sempre comento de exemplos que vi aqui na 4ª Região e dentro de atuação de vários, aqui, mas, por exemplo, do próprio Hermes, do Jurandir, em questão como desapropriação de áreas para construção de estrada, do DENIT, que a partir de um movimento isolado, passamos a ter, na 4ª Região inteira, movimentos de conciliação que beneficiavam centenas de pessoas, talvez milhares, e que passou a ser replicado em outras regiões. O Nordeste também fez, e em Brasília está se fazendo agora, tudo a partir de uma atuação isolada de um juiz. E mostrando que, na verdade, nós podemos sim e devemos ter uma estrutura administrativa, vou tratar disso, especialmente no novo CPC, mas não há obstáculo que o juiz, isoladamente na sua vara, promova aberturas para a conciliação.
E exemplos disso estão acontecendo. Nós tivemos esse exemplo da desapropriação, tivemos exemplos de conciliação em execução fiscal, tivemos exemplos vários promovidos por um juiz isoladamente. Volto a dizer, quanto maior o apoio, melhor é para se buscar os gestores maiores dos nossos credores. Mas nada impede que o juiz, na sua vara, faça aproximação com credores, faça aproximação para a criação de caminhos de conciliação. Essa possibilidade de negociação, que comentei que era um entrave nosso da Justiça Federal, pode ser transformado até em vantagem. Porque se há um obstáculo inicial ao procurador da vara fazer o acordo, por outro lado, quando ele obtém essa autorização de um supervisor, de um gerente administrativo da área, isso passa a ser multiplicado de forma com que todos os procuradores daquela área possam fazer igual acordo. Isso facilita muito, então, na sequência. É um obstáculo inicial, mas que facilita muito na sequência. E para isso, volto a insistir, é do juiz da vara que pode começar, ao coordenador da conciliação no tribunal, ao próprio presidente do tribunal, porque, sem dúvida, quanto maior a autoridade, maior a possibilidade de se conseguir acesso, se conseguir até boa vontade nos caminhos da conciliação. É muito mais fácil, sem dúvida, a um desembargador, a um presidente do tribunal ter acesso ao presidente da Caixa Econômica Federal do que ao juiz de uma vara do interior. Mas até esse juiz da vara do interior, com insistência, pode sim chegar a esse presidente da Caixa e convencê-lo das vantagens da conciliação. Esse é o primeiro entrave que nós realmente temos. Volto a dizer, pode se transformar em vantagem, mas é um entrave inicial. O poder de negociação da administração pública, especialmente o poder de negociação dos procuradores federais que atuam nas varas. E outro grande entrave que sempre precisamos discutir, cada vez menos nós precisamos ainda, é aquela questão clássica de que não há possibilidade de negociar o interesse público. De que nós, ao negociarmos, estaríamos abrindo mão de crédito da sociedade, de que estaríamos abrindo mão de um interesse social do qual o próprio procurador, do qual o próprio ente público não poderia dispor. E é claro que todos já estão acostumados com a argumentação contrária, de que, na verdade, especialmente na nossa justiça, que é um aspecto muito positivo, muito interessante, na nossa justiça, o processo custa caro e o processo representa um gasto enorme de todos os operadores para o mesmo ente, a União Federal. Nós temos em discussão aqui na Justiça Federal não apenas o gasto pela demora de um processo, como aconteceria na Justiça Federal, mas a compreensão de que o juiz federal está sendo pago pela União, o Ministério Público Federal é pago pela União, o procurador do ente federal é pago pela União, e por vezes até a Defensoria Pública pode ser da União. Ou seja, o nosso gasto tem que ser compreendido também nessa questão do interesse público. E mais, é claro, o argumento talvez principal é de que o interesse público não é apenas econômico, é o interesse de fazer o certo e de fazer a justiça. Não há interesse público em negar justiça, não há interesse público em a Previdência Social negar direito a um trabalhador, a um segurado que tenha esse direito. Não é moral e não é jamais justificável imaginar o interesse público como algo apenas sob parâmetros econômicos. Mas é interessante que se toque também nesse aspecto econômico, porque isso sensibiliza. Esse é um obstáculo que temos também, realmente. Mas volto a dizer também, cada vez mais cresce a compreensão de que isso é possível. E agora, até com o novo CPC, isso passa a ser expresso, ao dispor que também os entes estaduais e municipais terão a conciliação, como forma, inclusive, estruturada na sua administração para a solução dos conflitos. É reconhecimento, inclusive, legal, então, de que esse interesse público existe, mesmo quando é feita a conciliação em processos onde o credor é um ente da administração pública federal, estadual ou municipal. Mas é um enfoque que é interessante sempre destacarmos, porque realmente cada contato que temos em conciliação, e eu tenho tido contatos com o procurador, com o advogado-geral da União, com o Adams, com o presidente da Caixa, tenho tido contato com
órgãos, enfim, federais que estão buscando agora criar câmaras de conciliação federal, é uma proposta, e tenho sentido que realmente cada vez mais há uma tendência a aceitar a conciliação, mas também sempre preocupados com a questão do interesse público. E preocupados, inclusive, com o controle. Isso é algo que nós precisamos também deixar possível o acesso a estes órgãos públicos. Há uma preocupação muito grande, especialmente na fase atual do país, em que a conciliação seja realmente motivada apenas por interesses justos, morais e sociais. Porque o próprio Tribunal de Contas, que hoje em dia aceita a conciliação, já houve época que não admitia, e tem movimentos internos dentro do Tribunal de Contas, inclusive por associações de procuradores do Tribunal de Contas, reclamando que é possível acontecerem conciliações, inclusive em entes estaduais e municipais, onde, na verdade, o objetivo seja de corrupção, seja de beneficiar alguém para receber antes ou receber um valor que, na verdade, não seria devido, por uma contraprestação paga, claro, subrepticiamente. Isso na esfera federal é mais difícil, mas não vamos negar, isso não é impossível. Então, também nós devemos ter essa preocupação da transparência, de que a nossa conciliação possa, sim, ser objeto de um controle por quem queira, não só apenas pelas partes, mas pela sociedade, por ONGs, por quem queira verificar os parâmetros da negociação. Esses aspectos de vantagem e desvantagem fazem com que as peculiaridades da Justiça Federal permitam, então, como eu havia dito ao início, uma possibilidade de termos muitos caminhos nacionais para a conciliação. O presidente Lewandowski, estando aberto, como está, a essa bandeira, não só aberto, ele quer fazer da conciliação uma imagem, um símbolo da sua gestão no CNJ. E ele quer, então, ideias justamente que possibilitem fazer com que a sociedade saiba que, por exemplo, nós estamos agora conciliando determinada matéria ou determinado número de processos que será útil para a sociedade. Esse é um grande caminho que temos, uma grande possibilidade de acesso que temos, e eu volto a insistir. O presidente Lewandowski precisa, e eu, como conselheiro na Justiça Federal, preciso de sugestão, preciso de ideias de vocês do que é útil para cá e, eventualmente, do que possa ser útil para o Brasil. E vejam, como eu disse, quanto mais alta a autoridade, infelizmente, talvez, mas mais fácil o acesso, quando nós temos o próprio presidente do Supremo disposto à conciliação, ele já se prontificou em outras oportunidades, em reuniões nossas, de ele mesmo fazer o acesso com a Caixa Econômica, ele mesmo fazer o acesso com o advogado-geral da União, enfim, com o órgão que precise. Então, isso pode facilitar, inclusive, a implantação dessas ideias que tenham. Quando nós temos um presidente de tribunal prestes a ser empossado, num evento de conciliação, já uma gestão que está proficuamente se encerrando com o desembargador João Batista, uma nova gestão vindo com o desembargador Laus, e um presidente do Supremo que estava e segue com essa ideia, nós podemos, sim, aproximar e criar esses caminhos para uma nova ideia de conciliação mais ampla, mais efetiva, e que represente até para a sociedade algo como símbolo. E, talvez até não seja algo muito eticamente interessante se lembrar, mas realmente a sociedade precisa de símbolos. Nós fazemos um grande trabalho, sim, em conciliação, mas nós precisamos divulgar esse trabalho que é feito, para que se torne um símbolo, uma marca da 4ª Região, uma marca da Justiça e, quem sabe, até uma marca da Justiça Federal. A possibilidade, o alcance da conciliação que temos, o interesse na conciliação. Com essa divulgação, nós podemos fazer da conciliação um símbolo para a Justiça. E essa ideia é uma ideia muito forte na atual gestão do CNJ. Outro caminho agora que surge, e são caminhos que estou tentando trazer justamente para incentivar essa troca de ideias, é que nós passamos a ter agora, como corregedor da Justiça Federal, também aqui da Casa, Santa Catarina está muito forte, o ministro Mussi, que tem como principal bandeira, e aí não estou falando de uma das, mas é a principal bandeira nesse período que não será longo, ele vai ficar acho que até setembro ou outubro na corregedoria, mas nesse período ele tem uma bandeira apenas, a conciliação. Então vejam que é um momento em que se querem ideias, se querem implantar. E é natural que cada gestor queira deixar a sua marca, e a marca do atual corregedor da Justiça Federal é a conciliação.
vamos buscar auxiliá-lo nesse caminho. Vamos buscar fazer com que ele, então, realmente tenha como deixar essa marca, porque essa marca, embora seja uma marca dele, vai ser uma marca da justiça e uma marca para a sociedade. Vamos aproveitar os caminhos que aparecem. Então, as portas estão abertas para a conciliação. Quando nós temos o presidente do CNJ querendo marcar como símbolo da sua gestão a conciliação, o corregedor da Justiça Federal querendo marcar como símbolo a conciliação, e uma estrutura que nós temos aqui com experiência, com vontade de trabalhar em iniciativas de conciliação, nós só podemos ter bons resultados. E outro novo caminho que me parece interessante ressaltar, mas que vai precisar ser objeto de muita discussão ainda, é que nós estamos em vias de vigência do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil traz, desde diferenciações teóricas, por exemplo, nós nunca tivemos em norma diferenciação entre mediação e conciliação. Agora vamos ter, por lei, a interpretação autêntica, então, dada pelo legislador, com a possibilidade de sugestões ou não de quem faz esse processo mediado. Quem faz a proposição de ofertas de solução é o mediador, quem não faz é apenas o conciliador. E na Justiça Federal nós vivemos uma realidade em que nós temos uma experiência, uma expertise que nos incentiva a sermos mais mediadores do que conciliadores. É natural que, com a nossa experiência em processo de sistema financeiro, de previdenciário, nós consigamos imaginar soluções que as partes não conseguiriam, que os advogados não conseguiriam, eventualmente até que nem o representante da Caixa Econômica, no exemplo que eu dei de sistema financeiro, conseguiria. Ideias que a experiência de vocês acaba trazendo, de, por exemplo, um imóvel que está com a dívida atrasada ser vendido para que se possa quitar a dívida e sobrar algum dinheiro para a parte, em que tem alguém de fato ocupando o imóvel e esse alguém de fato assume a dívida perante o gestor financeiro. Enfim, as propostas mais variadas possíveis de troca de garantias, enfim, quem atua nessa área tem ideias que nem sempre as partes, volto a insistir, ou mesmo os representantes dos entes possuem. Por isso, para nós, a conciliação é interessante, sem dúvida. Teoricamente, a conciliação ela permite a satisfação maior da parte, porque quanto menor a intervenção do terceiro, teoricamente, maior a satisfação da parte. Mas, no nosso caso, a nossa expertise permite com que possamos ajudar essas partes a propostas de soluções que talvez elas não tivessem. Então, nosso caminho realmente será mais de mediação do que de conciliação. Mas, além de diferenças teóricas, nós vamos ter regulados, presidente, nós vamos ter até uma grande necessidade de intervenção dos tribunais nessa área, porque nós vamos ter reguladas a atuação dos conciliadores, seja por câmaras privadas que serão cadastradas, fiscalizadas pelos tribunais, seja pela própria organização, pelo tribunal de um órgão de conciliadores, voluntários ou remunerados. Podemos ter cargos de conciliadores, concursos de conciliadores. Cada tribunal vai resolver o seu caminho. Por hora, o CNJ não vai interferir nisso. Mas, necessariamente, precisaremos estar preparados, porque, a partir da vigência do Código de Processo Civil, pode vir já em seguida um requerimento de uma Câmara privada de habilitação no tribunal para funcionar como conciliadores em qualquer área, ou especificamente em previdenciário, e o tribunal vai ter que dar alguma resposta. Se vai aceitar, se vai cadastrar, se vai criar uma comissão para fiscalizar quem é essa Câmara, porque a ideia é que todos venham para colaborar. E a ideia é que todos venham preparados para colaborar. Mas alguém precisa verificar isso. Alguém precisa ver realmente a idoneidade dessa Câmara privada, qual é a preparação desses conciliadores, se o tribunal vai fornecer alguma... Quando eu digo tribunal, não necessariamente apenas o tribunal, mas através do tribunal, as sessões judiciárias, eventualmente até as subseções, alguém vai ter que verificar a capacidade de atuação desses conciliadores, porque, inclusive, eles provavelmente não vão atuar apenas nas capitais, vão atuar por toda a região sul, no nosso caso, que estamos aqui, mas também em todo o Brasil. E aí é claro que diferente será a capacidade de preparação de cada um desses conciliadores, e alguém vai ter que verificar essa capacidade. Como disse, até a própria idoneidade. Nós, infelizmente, temos notícias
de câmaras de arbitragem, de conciliação ainda não tínhamos. Talvez venha a existir, por isso a preocupação. Mas câmaras de arbitragem, que muitas vezes eram mais preocupadas em receber pelo curso mal feito, então como fonte de renda, do que realmente em preparar árbitros para a solução de conflitos. Nós temos notícias de câmaras de arbitragem em que a atuação passava a simular uma atuação de um ente da própria administração federal, câmaras de arbitragem com símbolos de logotipo da União Federal. Nós temos notícias de ONGs que fazem papel de conciliação em que o conciliador exigia ser chamado de juiz ou de excelência. Enfim, os desvirtuamentos são normais aos seres humanos e alguém vai precisar fiscalizar essas câmaras privadas de conciliação que vão aportar aos nossos tribunais, vão aportar às sessões e, eventualmente, até à própria subseção judiciária. Pode acontecer até que o pedido nem venha ao presidente, pode ser que o pedido venha até ao juiz da vara de determinada localidade específica e que lá tenham criado uma câmara privada. Inclusive porque, volto a insistir, o novo CPC fala diretamente, expressamente, em conciliação em municípios. Então, nada impede que existam câmaras privadas de alcance municipal, com pedidos daí feitos ao próprio juiz da vara. E nós precisaremos estarmos preparados se o juiz da vara vai ter competência para verificar e autorizar o funcionamento, se ele vai precisar de uma autorização de um órgão de mediação, conciliação da sessão ou do tribunal, enfim, quem vai fazer esse controle. Como eu disse, também poderá o próprio tribunal, em sentido amplo, volto a dizer, seção, subseção, ter conciliadores voluntários ou pagos. Se o tribunal quiser criar cargos de conciliador, poderá fazê-lo. Nós vamos ter que fazer, então, concurso específico para isso. Se o tribunal quiser apenas conciliadores voluntários, nós vamos ter que estar preparados para essa busca que haverá, não apenas nas capitais, mas, volto a dizer, por toda a região sul, de pessoas querendo ser conciliadores, querendo fazer curso de conciliação ou atuar diretamente na conciliação. E isso vai ser ainda maior porque já está o presidente Lewandowski fazendo convênios com faculdades, inclusive aqui do Sul, parece que tem apenas umas 3 faculdades que estão fazendo convênio, mas se tiverem ideias, quem tenha contato com a academia também pode sugerir, a ideia é que a conciliação seja implantada em núcleos nas faculdades, como tem um núcleo de prática jurídica nas universidades, tem também um núcleo de conciliação. Mas o objetivo atual não é das universidades públicas, porque a universidade pública tem limitação de orçamento, tem uma série de restrições, então vai ser um objetivo para o futuro, mas as privadas já estão implantando. E volto a dizer, aqui do Sul eu tenho notícia de umas 3 faculdades apenas. Quem tiver interesse pode até passar sugestões, aí pode ser a mim, pode ser ao André Goma, que acho que conhece, que participa, mas mais na área da Justiça Estadual, ele está como assessor desse conselho que assessora o ministro Lewandowski. Mas, de todo modo, como haverá uma propagação de núcleos de conciliação nas universidades, a tendência é de que esses conciliadores das universidades tentem se cadastrar como conciliadores nas varas federais. E precisamos estar preparados para esse aporte também, de verificar a capacidade dessas pessoas e de utilizar esse serviço, sim. Também não devemos ser restritivos ao ponto de impedir o acesso de quem quer colaborar conosco, de quem quer colaborar com a conciliação. Então, vamos ter que nos preparar para isso. Outro ponto que vamos ter que nos preparar é que há uma tendência de multiplicação, e eu até vou precisar da ajuda aqui, presidente, desembargador João Batista, desembargador Laus, doutora Luísa Gamba, os colegas, é que na Justiça Estadual se chama o SEJUSC, o órgão local de conciliação, e a ideia é que ele seja implantado para praticamente todas as varas das justiças estaduais. Na Justiça Federal, até onde eu lembrava, nós tínhamos órgãos localizados, regionais. Aí sim? Sim, SEJUSCOM. Por subseção. Que não sejam vara única. Ah, tá. Era isso que eu queria a definição. Então, nós já temos aqui implantado em todas as subseções que não... Então, nós já estamos além do que era proposto. Uma vara federal tem um SEJUSCOM. E essa é a determinação da resolução 125 CNJ, que
cumpriu integralmente. Esse é o problema, é que no resto do Brasil não houve essa implantação de fato, houve apenas formalmente na maior parte das regiões. Se chamava de vara de Sejuscom, o que era, na verdade, o juizado, e se fazia como se estivesse cumprindo a resolução. Não, e lá... agora a intenção do CNJ é que realmente exista, e a dúvida até era de determinar se havia, então, mantinha-se esse critério de a unidade que tenha mais de uma vara, ou se deixava mais amplo ainda para poderem cumprir de fato, por exemplo, número de habitantes ou número de processos. Mas aqui estão conseguindo, então, fazer funcionar como central de conciliação. Inauguramos a semana passada a última, né, cumprindo aí 100%, e como Sejuscom mesmo, que não tem vinculação ao juizado. Não é só no nome. Não, eu acho que não tenho certeza, que a única unidade da Justiça Federal que cumpriu, então, foi a do sul do Brasil. Eu tenho certeza que não no Nordeste e acho que não nas outras. Mas eu tenho certeza no Nordeste que não, porque havia uma preocupação até justamente em talvez diminuir a exigência, porque não estavam conseguindo cumprir. Mas é bom saber que aqui se conseguiu. Até, ministro Neff, o grande diferencial justamente é esse, né? É ter um sistema próprio, voltado exclusivamente para a conciliação e paralelo, né? Junto com a jurisdição. Esse é o grande ganho da Resolução 125, que aí sim pode ser tratado um planejamento estratégico para que se implementem as providências necessárias à concretização efetiva mesmo dessa política de conciliação a nível nacional no judiciário. Que o objetivo é que o judiciário tenha a mesma cara, vamos dizer assim, né? Que não fique a critério de um magistrado, de uma localidade, que o judiciário nacional seja o judiciário nacional com grau de eficiência igual, vamos dizer assim, dentro do possível, mantidas, claro, as suas peculiaridades regionais, mas que o grau de eficiência e a forma de trabalho tenha realmente uma sistematização e uma estratégia, para que se diga, o Judiciário Nacional na conciliação funciona assim, com um grau de eficiência de tal nível, né? Maravilhosa essa manifestação, e é realmente o objetivo que quer o CNJ, que quer o presidente Lewandowski. Mas, para que tenha uma ideia, São Paulo, por exemplo, que é o nosso maior fornecedor de processos, na Justiça Estadual, que tem também uma tradição grande em conciliação, fez isso que eu falei. Criou, na verdade, Sejusques, que eram só no nome Sejusques, porque, na verdade, eram varas de juizado, varas de outras matérias, em que colocaram ali o nome para cumprir formalmente uma resolução, mas não eram pessoas preocupadas com conciliação, trabalhando em conciliação. E isso realmente é o que pretende o CNJ. A dúvida era se conseguiríamos fazer o que vocês fizeram aqui em todo o Brasil, na Justiça Federal. E aí nós vamos ter que ouvir os colegas das outras regiões. Se primeira região, que em determinados estados tem praticamente só a capital instalada, ou a capital e uma ou duas, talvez 3 subseções, teria condições de ter pessoas só trabalhando com conciliação. E até eu estou com medo de fazer a pergunta, mas aqui esses Sejusques têm pessoas só trabalhando em conciliação. Aí, sim, está voltado para isso. Estava com medo de perguntar. Agora, claro que dependemos de ajustes ainda, né? Tá certo, porque a ideia realmente precisa ser essa. Mas não só no nome, não só no papel, mas pessoas trabalhando com conciliação diretamente e constantemente. Com estrutura administrativa para isso, ministro Neff. Só que, claro, o juiz ainda tem cumulação, né, com a jurisdição. Ele acumula com a jurisdição e atende o Sejuscom. É bom que eu passe essa ideia até daí quando tivermos a reunião seguinte. Bom, então, do novo CPC, estruturações precisarão ser feitas, mas ainda temos algum tempo, mas devemos nos preparar para isso. E há mais um tema que eu teria interesse em destacar também como um pedido de ajuda, é que a Resolução 125 está passando agora por também revisão. E até essa semana foi mantido contato com até por uma questão de lealdade, com a Ada Pellegrini, o Kazuo Watanabe, que foram os 2 líderes na criação da Resolução 125, para que se fizessem alterações ante o novo CPC, ante a nova realidade,
para essa resolução 125. E um grande reclamo que eu sempre ouvi, e já passei, e já foi atendido nesse pedido, é de que nós precisamos ter talvez um capítulo, ou pelo menos uma reforma voltada para a Justiça Federal, que a resolução 125 aborda, mas não tem essa preocupação como enfoque de primazia. E quem pode fazer essa sugestão somos nós, da Justiça Federal. O presidente Lewandowski já me incumbiu de ficar responsável por essa área também de propostas. Mas a minha experiência em conciliação é mínima, perto do que vocês têm aqui no dia a dia e nas propostas que podem me auxiliar. Eu até falava com o desembargador João Batista, e o desembargador Penteado também já antecipo, nós estamos esperando a mudança, porque está iminente nos representantes do CNJ, para começar uma busca de contato mais direto dos responsáveis pela conciliação. Não vou poder ter contato com todos, vou precisar ter contato com o desembargador Laus, ou alguém que ele queira representar, ou talvez junto com ele, mas será, se nós temos 5 regiões federais, não adianta montarmos comissões com mais do que 10 pessoas, seria até perda de tempo, para que se possa, então, fazer um capítulo específico da Justiça Federal. A Justiça do Trabalho vai fazer isso. A Justiça do Trabalho também tem o mesmo reclamo de que ela está fora, de fato, da Resolução 125, e vai fazer um capítulo específico para a Justiça do Trabalho. Minha impressão inicial é que nós deveríamos ir por igual caminho, mas se preferirem ficarmos dentro da Resolução 125, apenas criando artigos, pontos que seriam específicos para a Justiça Federal, também podemos fazê-lo, mas a ideia é que nós tenhamos na Resolução 125 realmente a normatização do que é a nossa conciliação. Se precisamos ter isso separado como um capítulo ou dentro da resolução como um todo, aí fico até à disposição, vamos ver para a sequência como seria melhor. E, como eu disse, como o presidente Lewandowski tem um grande interesse, como um símbolo até da sua gestão, a conciliação, a ideia é que se faça isso para logo, espera-se só essa troca, que deve acontecer acho que em junho, se eu não me engano. Então, acredito que já para o início de agosto, nós tenhamos daí, em 2, 3 meses, essa alteração da Resolução 125. Como eu disse, já começou. Essa semana já se conversou com a Ada Pellegrini, com o Kazuo Watanabe, mas é claro que eles têm a ideia da Justiça Estadual, os dois. É claro que o ministro Buzzi, que é nosso colega, nosso amigo daqui, também tem uma ideia da Justiça Federal, desculpe, da Justiça Estadual. E é claro que nós aqui da Justiça Federal é que podemos pensar o que é melhor para a nossa normatização. E aí, para a sequência, ou o doutor João Batista, ou o doutor Laus, ou os dois, dependendo da época, vão provavelmente, ou diretamente, ou então aceitar sugestões de todos, para trazer da 4ª região o que se propõe para mudar para a Resolução 125. E aí, é claro que nós vamos ter que unificar com as ideias do resto do Brasil. Como eu disse, eu fiquei feliz agora em saber que nós já estamos implantando o último Sejuscom, aqui na 4ª região, mas no Nordeste não se tem praticamente nada. Nós temos, como eu disse, outros que criaram, mas criaram só no nome. Então, vamos ter que uniformizar o que é possível com o Sul, com o que é possível para o resto do Brasil, mas dentro da Justiça Federal, discutindo Justiça Federal. Esse é um tema que tem a preocupação, como eu disse, pela mudança do Código de Processo Civil, pela mudança da realidade que estamos vivendo e que nós vamos aproveitar, junto com a Justiça do Trabalho, para trazer daí uma preocupação maior para estas justiças, que na Resolução 125 acabaram ficando como periféricas, como algo que se aproveitou para tratar junto. Bom, a ideia básica, então, que eu queria trazer nessa conversa com os senhores é de que nós vivemos um momento muito bom para a conciliação, um momento em que podemos, sim, fazer propostas de novos caminhos de conciliação, com o apoio da cúpula diretiva do Judiciário Brasileiro. Isso não é algo que a gente possa ter constantemente, não se sabe o que vai acontecer numa mudança de gestão, mas é algo que podemos aproveitar. E quando se criam essas pontes, quando se criam esses elos, a tendência é que eles sejam mantidos. Inclusive, nessa área administrativa, como bem destacou o desembargador João Batista, isso é de fundamental importância, porque a hora que se criam
normas e estruturas para determinado tema, no nosso caso da conciliação, ainda que o novo gestor não tenha grande apreço pela conciliação, a tendência é dele não eliminar o que já havia. Ele pode até não fazer uma grande força, mas os Sejuscom que já estão instalados vão continuar trabalhando. E aí a gente mantém essa política realmente que passa a ser uma política da instituição e não uma política, como infelizmente ainda acontece hoje, do gestor, uma política daquela pessoa que está no momento no comando. É um momento muito bom, é um momento que vocês podem realmente ajudar a fazer a conciliação no Brasil e digo mais, como, embora venha dessa região, posso dizer sem qualquer intento de fazer valorizar apenas quem é daqui, mas é como uma realidade que eu constato, e constatei desde a época que estava na coordenação da conciliação, quando fazíamos visita a outras regiões, e agora mais ainda lá do STJ, a nossa região é destaque em todas as matérias. E na conciliação não há nem comparação, seja em estrutura, seja em temas de conciliação, seja em interferência com os órgãos para fazer conciliação. Então, quem melhor pode fazer sugestões ao Brasil da conciliação federal é essa região. São vocês que estão com essa experiência, com vocês que estão engajados, que estão vendo o que dá certo, o que não dá, o que pode ajudar como um empurrãozinho a mais do presidente do tribunal, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele mesmo, como eu disse e ressalto, está disposto a pessoalmente conversar para fazer o que seja possível para ajudar a conciliação. É um momento ótimo para pessoas da conciliação buscarem os melhores caminhos da conciliação. E eu, modestamente, fico sempre à disposição, volto a dizer, a conciliação acabou sendo uma paixão que eu acabei ingressando sem querer, e que mantenho até hoje, e o destino acabou me fazendo voltar a ela com essa assessoria ao presidente Lewandowski da Justiça Federal. Então, modestamente, fico lá à disposição, no que eu puder ajudar, além dos contatos que eu farei, vou agendar com os coordenadores da conciliação das regiões. Quem estiver por lá e tiver ideias, por favor, venha, vai ser um objetivo que não é nem do juiz individualmente, nem do Lewandowski, nem do Mussi, que está agora com essa proposta aqui no Corregedoria, é um objetivo da Justiça. Vamos trabalhar para isso, porque eu tenho certeza, com a pouca experiência que tenho na conciliação, de que ela é um dos grandes caminhos do Judiciário. É uma das grandes formas de desentravarmos essa máquina que faz com que eu tenho desembargador Penteado, Vossa Excelência do crime, há de sofrer comigo. Eu cheguei no STJ com 12 mil processos atrasados, dos quais uns 80% são habeas corpus, ou seja, estou vencendo agora o serviço, mas eu cheguei ao ponto de julgar habeas corpus com 10 anos de tramitação. Imagine se eu digo que essa pessoa tem razão, e muitas vezes tem que dizer, 10 anos depois eu digo, olha, realmente o processo é nulo, a tua pena não precisava ter sido cumprida. 10 anos depois. Exatamente. Anulamos decisões, anulamos processos 10 anos depois. Isso no crime. No cível, a realidade é igual, a realidade é a mesma. Eu sei que as turmas do STJ recebem 2, 3 vezes mais processos em direito público, em direito privado, do que eu recebo no crime. E muito pode ser resolvido, sim, com a conciliação em quantidade de processos, e muito pode ser resolvido, sim, em justiça com a conciliação. É muito gratificante, esse talvez seja até o foco da paixão que acaba trazendo a conciliação, muito gratificante ver a justiça realizada de imediato, e a melhor justiça. Eu sempre digo esse exemplo com vergonha, mas digo, e espero que não reflita a realidade mais de ninguém, que eu dava sentença de sistema financeiro, e se a parte viesse para mim e falasse, e aí, doutor, ganhei, vai ficar quanto a minha prestação? Vai baixar muito? Eu não tinha a menor ideia. Eu dizia de juros capitalizados, dizia das regras, mas não tinha a menor ideia do resultado concreto na prestação. E não era raro, e as decisões, não sei se felizmente ou infelizmente, eram mantidas pelo tribunal. E não era raro chegar na execução e a parte ter até uma execução negativa, em que a prestação até piorava, tinha que ficar como é que estava antes. Isso não acontece na conciliação. Na conciliação nós vemos as partes chorando, brigando, mas saindo com resultado imediato. Nós vemos pessoas saindo, abraçando, beijando o juiz, o conciliador, porque conseguiu algo que estava sonhando há muito tempo. Eu vi, com o Hermes até, eu lembro de uma desapropriação que nós fomos acompanhar,
uma senhora que estava tendo o terreno desapropriado, em que, de repente, no meio da proposta de acordo, ela estava fazendo somar os 3 pés de alface, 4 couves, que ela tinha na hortazinha ali. Então, é muito gratificante a conciliação para quem trabalha muito com a forma, com uma sentença que não sabe quando vai produzir resultado, ou até mesmo qual é o resultado. E isso é um caminho, então, interessantíssimo para o judiciário. Volto a dizer, como forma de desengarrafar, de descongestionar esse nosso sistema, e como forma de justiça, sim. Às vezes questionam até se isso era atividade do judiciário, se não era melhor a sociedade fazer a conciliação diretamente, e até acho que é, sim, e isso é previsto até no Código de Processo Civil, mas se nós podemos ajudar, e nós temos expertise para isso, vamos trabalhar nessa área. É um grande prazer esse contato aqui, volto a dizer que retorno sempre com muita satisfação à 4ª Região, à minha casa, e volto com especial satisfação quando o tema é esse, que é um tema que me empolga, um tema que apaixona, e que estamos num momento especial para buscar novos caminhos. Continuem lutando na conciliação, acreditem nessa causa, e vamos fazer com que essa causa, que já é tão importante para a região sul, para o nosso Tribunal da 4ª Região, possa ser modelo também para as outras regiões do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Eu creio que a única coisa que não tenha sido compreendida foi a minha referência a Prudentópolis, que eu costumo chamar de A Gloriosa. E isso não tem nada a ver com futebol. Na verdade, me veio na memória muito mais por eventos tristes da maltratada cidade, cujo prefeito foi afastado e acabou de vencer a temporária dele. Mas eu lembro também que, estando lá, são fragmentos de memória. Eu lembro meu cunhado, o meu prezado amigo ministro Nefe Cordeiro, Carlos, ter referido Sua Excelência, ainda naquela época em que ele estava numa crise vocacional, porque era juiz na primeira instância, fazia mestrado e também fazia engenharia civil. E, desde então, ainda sem essa proximidade, já tinha a minha admiração. Mas me veio à memória também porque lá é a minha cidade de origem, e eu me deparei na década de 80, e agora eu confesso um pouco a minha idade, eu trabalhava com conciliação. E vejo o que evoluiu e as dificuldades desde então. E já pensava, e me ocupava um pouco disso, a conciliação na prática junto à Justiça Estadual e a mediação de forma teórica, sabendo distinguir os dois institutos, e a dificuldade mesmo de aplicação prática da mediação, porque dependia de uma evolução cultural que imagino ainda não acontecida. Mas, de fato, depois a vida prossegue. Eu fui para o Banco Central e lá eu verifiquei que a grande dificuldade da Justiça Federal, em se tratando da conciliação, é a limitação que os representantes dos órgãos e das empresas públicas, das instituições, bem, enfim, da clientela da Justiça Federal, de transigir. Essa limitação dos procuradores, essa alçada de transigência é o fator grande da limitação, e a nossa instituição evoluiu muito, mas as outras instituições, a exemplo de INSS, Banco Central, Receita Federal, ainda tem uma grande caminhada. Bem, eu estou falando demais, mas eu quero dizer que a palavra está aberta para os meus colegas da mesa e para quem da plateia deseje fazer alguma pergunta. Há um microfone com a Rosângela, que está com olhos de águia, observando quem se interesse
Senhor presidente, Desembargador João Batista, por favor. senhor presidente, como acho que não tem som aqui, Agora mas deve eu ter. apertei o botãozinho. O censor. Senhor presidente, como Vossa Excelência possibilitou a manifestação da mesa, eu, primeiramente, queria agradecer ao ministro Neff pela brilhante palestra e para nós que há praticamente 2 anos, concluindo agora o nosso mandato à frente da conciliação aqui na 4ª Região, participamos de vários eventos e ouvimos bastante os colegas e os entes públicos, né, quando vemos que o ministro do STJ assume tão relevante papel na conciliação da Justiça Federal e com tamanho conhecimento de conciliação, com essa vocação para a conciliação, isso nos anima muito. E nós vemos que realmente o nosso judiciário está mudando. Está mudando. Hoje nós temos realmente orgulho de dizer que na Justiça Federal se pratica uma jurisdição moderna. É um judiciário moderno. É um judiciário que vai à frente. Não só naquela posição de ficar esperando, tradicionalmente, que o problema chegue a nós para solucionarmos. Não que alguns problemas realmente tenham que ser tratados assim, né? E que realmente a decisão adjudicada é a única que restou. Mas nós vemos um judiciário que se comunica com a sociedade, um judiciário que quer resolver conflitos, realmente cumprir a sua missão. E quando temos a satisfação de ver que isso não fica só em ideias e começa a se colocar em prática e as coisas acontecem com as pessoas certas nos lugares certos, senão não adianta, fica naquele terreno somente da boa vontade, e aí vemos um colega que nem o ministro Neff, que realmente entende de conciliação, conhece o problema da conciliação, com tamanha propriedade nos expôs aqui as iniciativas, as suas intenções, e nós constatamos que a nossa grande preocupação, que é o convencimento dos entes públicos, porque nós sabemos que na Justiça Federal só se faz conciliação se o ente público estiver convencido que a conciliação é o melhor caminho, e essa parte nós nos sentimos pequenos, muitas vezes, para podermos atacar e enfrentar. Aí, quando vemos o ministro do STJ com essa missão e com toda essa condição de colocá-la em prática, realmente isso nos anima muito, porque nós sabemos que esse trabalho que aqui desenvolvemos a nível regional realmente vai ser reforçado, né? E as conquistas parciais que aqui temos tendem a chegar a uma condição muito maior. Então, isso me deixa muito feliz, ministro Neff, em ver que Vossa Excelência realmente está à frente desse trabalho e foi muito bem escolhido pelo ministro Lewandowski. Então, nós temos certeza que o ministro Lewandowski não está brincando pelas escolhas que fez, realmente no que diz respeito à conciliação. Era só essa colocação que eu julguei oportuna. Pois não, ministro Neff. Eu só queria ter dar mais um caminho, que eu até propositalmente estava deixando para o final e acabou ficando tão para o final que passou. É que nós temos o colega o Erivaldo, que é o secretário do Conselho da Justiça Federal, e que também é alguém que tem uma experiência muito grande, gosta da conciliação e esteve num evento. O Erivaldo esteve num evento comigo e vai, inclusive, exatamente fazer o encerramento, me ajuda o desembargador Lauci, me ligou até ontem justamente para que não houvesse divergência nas falas. Eu falei, não se preocupe, as nossas ideias são muito parecidas. E trocamos algumas ideias, e uma ideia que ele me pediu até para que eu me manifestasse, até favoravelmente, para não parecer que haveria algum conflito, e eu já disse a ele que era favorável, é porque nesse evento em que nós estivemos de encontros de sejusques na Justiça do Trabalho, com a participação, inclusive, do desembargador João Batista também, embora chamado de sejusques, a ideia era reunir toda a área da conciliação, então tivemos também da Justiça Federal e o evento foi na Justiça do Trabalho. Naquele evento, o Erivaldo perguntou o que achávamos da ideia de fazer um órgão, uma coordenação
de conciliação no CJF. E eu, claro que foi favorável. Eu acho que, de um lado, claro, há um risco, sim, de termos algum conflitozinho entre os vários órgãos. Esse risco sempre acontece. Nós temos atualmente, por exemplo, eu falei muito em conciliação do CNJ, mas falei isso porque eu sou conselheiro de conciliação do presidente Lewandowski, que é do CNJ. Mas nós somos Justiça Federal. Toda a nossa administração passa, e cada vez, não sei se até de modo ideal ou não, passa cada vez mais pelo CJF. A administração local, cada vez, inclusive, parece que tem menos força, menos poder decisório, que é até uma pena. Mas, por outro lado, se é assim, por que não termos neste órgão, que possui a representação dos presidentes dos tribunais regionais federais, que faz a administração de toda a Justiça Federal, um órgão que trate de conciliação? Não será, claro, necessariamente um órgão para mandar nos coordenadores das conciliações dos tribunais, espero que não seja, mas talvez um órgão que possa auxiliar, que possa fazer esse papel de transmissor de ideias e de facilitar o acesso aos órgãos federais em Brasília. Então, a minha ideia, eu falei ao Erivaldo, é favorável, sim. E como o Erivaldo tem um contato muito bom com o presidente Falcão, pessoalmente e também como secretário do CJF, ele parece que pretende levar adiante essa ideia, daí queria, claro, ver se eu concordava, porque já que eu estou nessa atividade com o CNJ, se eu não teria alguma oposição. É claro que não tenho nem o menor ciúme. Na verdade, é o interesse que todos trabalhem pela conciliação, o nome é o que menos importa. Então, é possível, sim, que a gente tenha esse caminho a mais. E espero que seja isso levado à frente e logo, no que depender de mim, o apoio será integral a quem vier cumprir essa missão de, se vier ser criado o órgão, desempenhar a missão no Conselho da Justiça Federal. É mais um caminho que surge, então, de conciliação. Apenas queria comentar e até para cumprir a minha promessa que eu fiz ao Erivaldo de que eu ia falar favoravelmente, não teria conflito nesse ponto, não. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao desembargador Vitor Lausso. Senhor presidente, senador Penteado, eu vou pegar um gancho na última intervenção do ministro Neff e vou começar pelo final. Durante a minha passagem à frente da Coordenadoria dos Juizados, eu tomei conhecimento que, no âmbito, ministro Neff, do Conselho da Justiça Federal, funciona a Comissão Nacional dos Juizados, representação paritária composta por cada um dos coordenadores dos juizados das 5 regiões da Justiça Federal. Então, apenas a título de sugestão, já há, no âmbito do Conselho da Justiça Federal, uma Comissão Nacional, desembargador João Batista, encarregada de tratar da questão dos juizados. Talvez possa ser aproveitada a experiência para unificar as ações em termos de conciliação. Mas, senhor presidente, eu dizia agora há pouco que eu estou como penetra aqui nesse evento. Eu fui convidado pelo desembargador João Batista a acompanhar a instalação desses trabalhos e eu dizia a desembargador João Batista, nós nos conhecemos já há bastante tempo, eu falei, João, eu vou lá como um mero observador, vou entrar mudo e vou sair calado. Mas me senti tentado a dizer algumas breves palavras, porque atualmente nós estamos no comando do Vaticano, o bispo de Roma, que é muito inspirado, e Sua Santidade, nos seus primeiros pronunciamentos, disse que esperava que a sociedade fosse revolucionária, palavra de Sua Santidade. Quando Sua Santidade alude à revolução, não está se aludindo à revolução no sentido político do termo, mas no sentido de um papel transformador. E me parece que a atividade de conciliação exige de todos os seus atuantes, seus operadores, uma postura transformadora. E digo isso porque, desembargador Penteado, não querendo entregar também a idade, em 1984, eu secretariei
uma comissão presidida, ministro Neff, pelo desembargador Kazuo Watanabe, pelo doutor José Brito Filomeno, procurador de Justiça de São Paulo, e pelo desembargador Fabrício, do Rio Grande do Sul, destinada, naquela época, se dizia, à adoção de práticas. A palavra da moda era desburocratização, ministro Hélio Beltrão. Mas, na realidade, o que se imaginava era alternativas criativas no âmbito do Poder Judiciário que pudessem, de alguma forma, desafogar o sistema. Eu era estudante de Direito, fui indicado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do qual era funcionário concursado, a participar, secretariando essa grande comissão. E, naquele momento, tomei conhecimento, logo na sequência, quando me formei, eu abracei o Ministério Público, fui promotor de Justiça durante muitos anos, e assumi o Ministério Público na época do primeiro plano cruzado, ainda na gestão do presidente Sarney. Eu tinha uma semana como promotor de Justiça e vem a público o plano cruzado. Na época, aqui em Santa Catarina, nós organizamos as curadorias de defesa do consumidor e por ali adotamos uma série de iniciativas absolutamente informais, senador João Batista, absolutamente informais. Me veio à memória porque Vossa Excelência mencionou que o Ministério Público também é parceiro agora das atividades de conciliação. Em bom momento, digo isso, porque lá atrás, quando comecei como promotor de justiça, eu deixava o jurídico do lado e atuava perante as comunidades para resolver os problemas. Então, essa experiência, que me parece é absolutamente possível de ser transposta para o Poder Judiciário, exige de cada magistrado esse papel transformador, essa postura revolucionária a que faz alusão Sua Santidade o Papa Francisco. Então, me parece que é absolutamente, digamos assim, oportuna essa nova mentalidade que parte dos grandes gestores do Poder Judiciário Nacional. E aqui na quarta região, sejamos justos conosco, nós somos os pioneiros, nós somos criativos, nós arregaçamos as mangas há muito tempo e passamos a construir essa grande cultura conciliatória, seja na Justiça Federal, ministro Neff, seja na Justiça Estadual. Santa Catarina, a Justiça Estadual Catarinense, tem uma longa tradição também na cultura conciliatória. Então, quando essas duas grandes justiças agora se unem no âmbito dos tribunais superiores, seja pelo ministro Buzzi, seja por Vossa Excelência, ministro Neff, e com o ministro Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, as chances de êxito, como lembrou Vossa Excelência, são absolutamente positivas. Então, me parece, desembargador João Batista, que eu acertei em me candidatar à coordenação do CISTCOM e, desembargador Penteado, pedindo licença a Vossa Excelência, desde já agradeço aos colegas, membros do tribunal, que me lisonjearam com essa escolha. Eu visitei todos os nossos desembargadores do nosso tribunal e posso dizer a cada um dos senhores que estão aqui presentes que todos os desembargadores têm a exata dimensão da situação da atividade de conciliação na quarta região. Desembargador Neff, se Vossa Excelência precisa de sugestões, ministro Neff, se Vossa Excelência precisa de sugestões, irá recebê-las, porque só do nosso tribunal eu tive a grata satisfação de receber a sugestão de mais de 15 desembargadores. Laus faça isso, Laus procure aquilo, Laus tem um campo lá, tem uma janela aberta ali, aquilo é viável, aquilo é possível. Ou seja, só nessa consulta rápida, desembargador João Batista, mais da metade do nosso tribunal se tornou parceiro a essas atividades. Então, eu acredito, e digo isso porque Vossa Excelência vai atuar agora nos juizados, nós temos, ministro Neff, no âmbito dos juizados, talvez, e aqui me permita ser arrojado, ser revolucionário, a palavra do Papa Francisco, nós temos uma grande experiência, ministro Neff, que talvez possa vir a ser o embrião desses novos tempos que Vossa Excelência mencionou agora há pouco. O desembargador João Batista sabe melhor do que eu, nós temos o Fórum Interinstitucional Previdenciário.
uma grande mesa que coordena, reúne ao seu redor todas as pessoas, ministro Neff, que têm, nas palavras de Vossa Excelência, a expertise para resolver esses problemas. Pessoas interessadas, unidas por um objetivo comum, resolver. Então, nas atividades de conciliação, desembargador João Batista, eu já aqui estou, digamos assim, pensando longe, eu já estou antevendo um redesenho desse fórum, conversava com Vossa Excelência há poucas semanas, não é? Na perspectiva de também trazer para essa grande instância, que é o fórum, nós podemos pensar em outro formato, outro modelo, mais e mais as atividades de conciliação. O coordenador da conciliação faz parte desse fórum, tem assento como membro nato. Então, me parece que nós possamos apostar, incentivar, estimular, não é? Empreender esforços comuns no sentido de alavancarmos essas grandes atividades de forma a municiar essa Comissão Nacional integrada pelo ministro Neff e todos os demais membros daqueles tribunais, no sentido de encontrarmos esse objetivo comum. Acima de tudo, com a grande dose de desprendimento de todos os nossos colegas, no sentido de arregaçar as mangas, como já vem arregaçando há bastante tempo aqui na 4ª Região, no objetivo, no foco comum de todos de resolver. É bom que venha o novo Código de Processo Civil, vem em boa hora, mas, na realidade, os magistrados já estão irmanados nesse sentimento, já fazem parte dessa cultura. Agora vem o legislador nos dar um instrumental normativo. É bom, até porque, como mencionou, em outras regiões ainda é mais incipiente esses trabalhos. Mas vamos sim aguardar esse instrumental, vamos difundir mais e mais essas atividades, porque somos sabedores que isso resolve. E todos aqui nessa sala, e aqueles que não puderam vir por outras razões, também estão engajados, eu acredito nisso, em resolver. Acima de tudo, o nosso compromisso é resolver conflitos, resolver problemas. Estamos aqui para isso. Escolhemos essa profissão para isso. Entregar o nosso melhor para poder resolver o problema de nossos semelhantes. Então, é essa perspectiva, desembargador Penteado, e já me excusando por usar dessa palavra, que agradeço essa oportunidade. Obrigado. Esse som é o... Alarme. A 12ª badalada matutina, que anuncia a necessidade de encerramento da nossa atividade. Eu agradeço o desembargador João Batista, coordenador, nossa prezada anfitriã, juíza Luísa Rickel Gamba, o desembargador Laus pela intervenção, o ministro Neff pela claríssima exposição e declaração de propósito, e me permito fazer um último e breve comentário. Eu vejo com muito agrado essa evolução de institutos de solução de conflitos, como a conciliação, e provoco, já que está compatível com a modernidade, o ativismo dos juízes, que reflitam todos já para o passo adiante, que certamente já passou pela imaginação do nosso progressista ministro, sobre a necessidade e a possibilidade de nós nos anteciparmos e nos ocuparmos também daquilo que é nosso encargo como cidadãos, de prevenirmos conflitos.
o passo adiante será a prevenção de conflitos. Decidir, todos os juízes estão capacitados. Conciliar, nós estamos aprendendo. E como cidadãos, nós precisamos chegar naquele passo adiante, que é o da prevenção de conflitos. Meus cumprimentos à Escola da Magistratura também, que organizou um evento antecedendo o encontro, fazendo uso dos recursos do ensino à distância, no ambiente virtual de aprendizagem da imagens, e foi por 2 semanas, ministro Neff. E, portanto, com essas considerações, eu encerro as nossas atividades matutinas e convido todos para o reinício dos trabalhos, que se dará à tarde, às 14 horas, com o painel A Conciliação e os Agentes Públicos. Bom dia a todos e renovados cumprimentos aos componentes da mesa.